Aí, quando eu cheguei aqui, Preocupa não. aí eu vim embora, meu filho ficou. Meu João Vitor não conseguiu passar, meu menino. E eu consegui chegar aqui com minha Ágata, meu Moisés já estava aqui. Meu Moisés já tinha vindo para cá, tinha 2 anos que ele estava aqui. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim, aí a gente chega, país diferente, coisa diferente, e aí eu cheguei, assim que eu cheguei em maio, junho, julho, agosto, eu cheguei em maio, em outubro meu pai faleceu. Aí foi primeiro, aí eu já cheguei assim, Deus já não deixava eu fazer lá, ele já tinha me enxergado, eu tenho comigo, o Senhor teve a misericórdia de mim e me enxergou lá naquele dia que ele me jogou de joelho. Então eu já entrei no deserto sem eu saber que eu estava num deserto. Meu filho não entrou, meu filho ficou no Brasil. Ele não conseguiu passar. Eu chego. Aí quando eu chego, meu pai falece. Eu entrei numa guerra dentro da minha casa, fora do normal. Minha casa não era uma casa de paz. Eu só chorava, eu chorava o tempo todo, eu não queria ficar aqui, eu não gostava da língua, eu não gostava do povo, eu não queria ir embora, meu marido não queria ir embora. Aí entrou assim, a minha casa virou aquele mar de guerra. Aí começou aquela guerra, aquela briga, aquela confusão, aquela coisa assim. Aí eu engravido do bebê. Ele ia nascer em setembro. Eu engravido, e aí, quando ele estava com quase 5 meses, eu sofri um processo de aborto. Aí eu tive um aborto retido, eu tive hemorragia, aí eu sofri hemorragias, e eu internava, e eles me voltavam para casa, eu internava de novo com hemorragia, eu fiquei, assim, sofri muito nesse processo de hemorragia. Assim que eu tenho esse aborto, meu menino tenta suicídio no Brasil. Aí eu precisava voltar, não conseguia voltar, e a guerra dentro da minha casa foi aumentando, e eu queria. Aí eu falava, eu vou fazer um feitiço para me fazer isso e aquilo, para poder. Não conseguia fazer. Aí alguma coisa acontecia, eu não conseguia mais fazer isso, né, para a honra e glória do Senhor. E aí, quando foi. Aí eu fui para o Brasil, aí eu vou para o Brasil, meu marido fica. Quando eu fui para o Brasil, assim que eu fui para o Brasil, acontece um monte de coisa lá, meu menino tem uma pessoa, né? Teve a pessoa, teve direitinho, e aí o Moisés aqui desanda. Aí meu marido arruma outra pessoa, eu estava para perder um casamento de 25 anos de casado, aí eu falo lá, o que eu vou fazer, tal, meu menino, mãe, vai, pode ir. Aí volta eu para cá. Eu passei assim, era coisa do Senhor, eu saí de lá na quarta, na sexta-feira eu cheguei aqui. Sério? Pelo Caicai, pelo deserto. Eu acho que eu passei até andei. Você pousava sobre as águas, assim. Aí eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com ele, com outra pessoa. Aí o espírito do encanto já estava nele. É muito difícil quando esse espírito entra num casamento. Aí eu já reconhecia também o espírito do encanto. Aí o espírito do encanto estava nele. Aí pouca coisa eu podia fazer. Aí eu fui passando aquilo, eu fui muito humilhada, eu dormi no chão, eu fui para casa dos outros, dormi na casa dos outros. Assim, gente, eu fui humilhada, eu desci no pó, aí desci me jogando no pó. Aí eu perdi. Aí ele sai de casa, aí eu perdi marido, filho, estava no Brasil, casa, trabalho não tinha, $2.000 de aluguel para pagar, água, luz, não tinha nada, eu não tinha nada, não tinha como fazer nada. E aí um dia eu vou, aquele desespero, aí um dia eu fui na casa dele. Quando eu fui na casa, isso foi meses, foi passando meses. Aí eu fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele me humilhou, falou um monte de coisa comigo. Eu voltei assim, mais ruim do que eu fui. Aí eu cheguei muito humilhada. Às vezes, contando assim, a pessoa não sabe assim, a dor que aquilo tudo estava fazendo. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei a banheira de água quente, eu entrei no banheiro e falei, eu não tenho nem aluguel, nem como pagar aluguel, vai ficar uma coisa danada. Eu entrei. E aí eu chorava, mas eu chorava tanto que eu não chorava só, eu soluçava, eu não conseguia falar. Sabe quando você chora, assim, aquele choro que você vai... Era assim que eu chorava. Aí eu sabia que eu consegui falar assim, Senhor Jesus, se o Senhor existe, o Senhor me tira daqui. Eu não aguento mais esse sofrimento, não. Foi a mesma coisa eu ter falado, foi a mesma coisa de ele ter chegado e falado, acalma tempestade. Eu fiz assim, acabou o choro. Não teve mais choro, não teve mais lágrima. Eu estava com 45 quilos, dessa finurinha. Eu consegui comer, levantei daquela banheira, eu consegui comer, fiz um macarrão, comi. Eu deitei, eu dormi e eu li uma palavra. Eu peguei uma Bíblia que o Moisés tinha esquecido lá em casa. E essa Bíblia estava escrito assim, há tempo para todas as coisas. Há tempo para amar, tempo para odiar, tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para cantar. E estava essa palavra. Aí eu lembro que eu li essa, foi a palavra do meu deserto. Aí eu comecei a ler essas palavras, comecei a ficar ali, aí falei, Senhor, como é que eu vou? Aí eu já comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, como é que eu vou pagar meu aluguel? No outro dia, uma menina veio e me ligou, a Ieda. Falou, você podia fazer uma casa para mim? E eu fui com o meu carro fazer uma casa para ela. Quando eu estava nessa casa, uma senhora veio e bateu no vidro e me perguntou se eu tinha um cartão.
Aí eu falei com ela que eu não tinha cartão. Aí ele, não, dá seu número. Aí eu dei meu número para ela. Quando eu dei o número para ela, ela me chamou no outro dia, me ofereceu para uma Deep Clean. 500, eu cobrei $500. Aí me deu 700. E eu comecei assim, daí a pouco, Cuidado assim, de Deus, foi? sem eu ver. Quando eu assustei assim, o meu schedule estava enorme. E eu já tinha funcionário. E aí eu já comecei na igreja do pastor Fausto. Eu comecei na igreja, eu nasci espiritualmente com o pastor Fausto. Eu comecei na igreja do pastor Fausto e comecei as meninas do Peniel, que foi meu ombro. Aquelas meninas foram meu ombro. O Peniel foi a minha ponte. O Senhor usou o Peniel como ponte de salvação na minha vida. As meninas do Peniel foi meu ombro. Daí a pouco eu batizei. Quando eu batizei, as coisas foram acontecendo. Moisés voltou para casa. Minhas coisas aconteceram. E hoje, assim, eu vivo a glória do Senhor. A honra e glória do Senhor. Minha vida é outra vida em Deus hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante que foi sozinha, né? O deserto, ele é Você e solitário. Deus. Quando a pessoa fala assim, porque eu entrei no deserto e ninguém me ajudou. Não, o deserto é o seu momento com o Senhor. É ali que você vai conhecer isso. Você vai conhecer Deus ali no deserto. É onde você vai verdadeiramente, Deus vai buscar você verdadeiramente o que você tem de dentro ali. Ele vai trabalhar com você, ele vai conversar com você, você vai ouvir o Senhor, você vai ter o seu secreto com Deus. É uma coisa que ele não pode deixar outras pessoas de fora interceder, porque senão você vai achar que outras pessoas te ajudaram. Né? Deus me colocou numa situação que eu olhei para ele e falei assim, o Senhor é a única coisa que eu tenho. Não tenho mais nada. E Deus me provou isso. Sem mim, você não é nada. E, né? Deus é tudo na minha vida. Então, o deserto, ele é solitário. É. E assim, interessante que você tinha esse background, né? Essa bagagem. E aí chega na igreja, você vai começar a ministrar e servir que no ministério que hoje é o ministério profético da igreja, que é o Peniel, né?